Operação de combate à pornografia infantil prendeu 251 pessoas em todo o Brasil. Mapeamentos feitos pela Polícia Rodoviária Federal descobriu mais de 2.400 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma grande operação contra a pornografia infantil chamou a atenção pelos números. 251 pessoas presas em todo o país. Todas elas mantinham arquivos com conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. O principal alvo da polícia foi detido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 780 mil arquivos baixados. Os suspeitos foram identificados em ambientes virtuais que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes. E nem sempre os menores são aliciados pela internet. Um mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país. Um aumento de 20% em relação ao levantamento anterior. O estado do Ceará aparece no topo com 81 registros de locais considerados de risco. Esse tipo de crime ocorre normalmente em postos de combustíveis, bares e casas de shows. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado criminalista Marcos Guzmão. Doutor Marcos, muito obrigado, antes de mais nada, pela participação conosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta em relação ao aspecto jurídico do crime da pedofilia e também a questão da pornografia infantil. O que é que caracteriza exatamente a situação de pessoa que pode ser indiciada, particularmente, primeiramente, com relação à pornografia infantil? Cadu, muito boa tarde a todos os telespectadores também. Acho que é importante a gente iniciar dizendo o seguinte, nesse contexto, o que a gente verifica é que a pedofilia em si, ela possui um código, né, na classificação internacional de doenças, que é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse é o tratamento que é dado no âmbito internacional. Agora, já no âmbito nacional, a Lei 11.829 de 2008 promoveu alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 241, e acrescentou novas proposições para dizer que aquela pessoa que for encontrada ou for flagrada em situações em que possuir arquivos, em que trocar arquivos, em que tiver armazenamento de arquivos ou até mesmo aliciar as crianças, né, ou adolescentes para a promoção de qualquer tipo de satisfação lasciva ou ato sexual, merece a repressão do Estado através da lei. E com relação a esses pontos vulneráveis, na verdade, até uma divulgação que já tem algum tempo, mas ela é extremamente alarmante. O que a pessoa que esteja viajando, por exemplo, ela pode fazer caso ela passe até por uma região dessas ou qualquer outra e perceba uma situação suspeita envolvendo particularmente crianças e adolescentes? Assim como na situação de qualquer delito, né, qualquer flagrante que for verificado, essa pessoa deve se locomover até a autoridade policial mais próxima e lá apresentar a sua denúncia, e lá relatar toda a situação que verificou. Vamos voltar à questão propriamente da pornografia, particularmente porque via internet todas as crianças estão correndo risco por conta infelizmente, nesse caso, a tecnologia ela criou uma brecha em relação a esse tipo de situação. O que é que os pais podem fazer, primeiramente, em termos de acompanhamento e, segundo, quando perceberem uma situação suspeita? Bom, Cadu, a gente verifica e a gente aprende desde pequeno que é realmente em casa que a gente aprende as coisas mais básicas da vida, né? Então, num primeiro momento, acredito que os pais possam, então, promover uma orientação mais clara acerca do tema, né? Como eu falei, essa lei é de 2008, 11.829 é de 2008, é uma lei relativamente recente, né? E, nesse sentido, quando aconteceu a grande explosão da tecnologia, então nós verificamos que, a partir daí, foi necessário que os pais, sim, passassem a ter orientações mais diretas, orientações mais claras sobre o tema, né? E, a partir daí, utilizar mecanismos que são próprios da tecnologia, o uso de firewalls para o bloqueio de determinados sites, observar o comportamento das crianças, que qualquer tipo de afastamento da família, qualquer tipo de permanência excessiva na frente do computador, ou até hoje em dia no uso dos celulares, dos smartphones também, são indícios, né? E essas questões precisam ser bem orientadas e devem partir sempre dos pais.
E no caso de se perceber uma situação suspeita, infelizmente acontece, envolvendo até uma pessoa próxima ou às vezes até um membro da família. Bom, da mesma maneira é buscar, né, a orientação, né, da autoridade policial, se locomover até a autoridade policial mais próxima, para que lá possa denunciar. Eu sei que é bastante complicado, mas em que pese ser da própria família ou pessoas, né, da proximidade, pessoas do convívio, que, como você falou, é bastante comum, a gente precisa, então, da mesma maneira que agiria com pessoas que não são próximas do convívio, também agir com pessoas que são, né, da nossa casa, né? Nesse sentido. É um crime de iniciativa privada ou o Ministério Público, sendo noticiado, é a ele que cabe fazer a denúncia? Bom, como envolve, a partir do momento em que envolve crianças e adolescentes, esse crime é processado mediante ação penal pública incondicionada. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A vigilância é super importante, absolutamente necessária para se combater esse tipo de crime. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço.